Palavra de Deus, e nós refletiremos agora sobre encorajamento e perseverança. Eu não sei se você já teve oportunidade de assistir um jogo de crianças bem pequenas, de 5 a 6 anos, 7 anos. E é interessante que quando elas começam a jogar o futebol, o juiz dá o apito inicial, a criança dá o primeiro chute, e aí começa o jogo, e é um jogo extremamente sem tática, né? Porque eles dão um chute, aí de repente todas as crianças correm para o lado, aí depois todas as crianças correm para o outro, e aquilo, se torna algo extremamente hilário, aí uma passa por cima da outra, aí um chuta a bola, aí chuta para o outro lado, até que uma consegue fazer o gol. Mas o que é interessante é que quando nós olhamos no alambrado, os pais estão assim, vibrando, gritando e fazendo de tudo para que essas crianças se sintam motivadas, encorajadas e que elas possam dar o melhor delas e que possam chegar até o último momento. Parece que elas estão assistindo um jogo de final de Copa do Mundo e que o filho delas é o principal jogador e que elas vão fazer de tudo para que aquele jogo ganhe, para que elas possam comemorar. Esses são os pais. É isso que os pais realizam. E por que os pais fazem isso? Porque o filho tem talento? Não. A criança mal sabe chutar uma bola. Mas os pais fazem isso porque eles amam os seus filhos. E eles querem encorajá-los e motivá-los para que eles desempenhem o melhor papel durante aquele jogo, para que eles cheguem até o último minuto, para que eles possam crescer, para que eles possam desenvolver, porque aí vai passando um jogo, passa 2, passa 3, passa 4, aí passa um ano, passa 2, e aí sim eles vão se tornando atletas, vão melhorando. Mas o importante não é a performance. Não é pela performance que os pais incentivam os filhos, mas é porque eles amam e desejam que os filhos cumpram com sua missão naquele campo, cumpram com o jogo e deem o seu melhor. Então, se ele chora, o pai chora, ele grita, ele se emociona, ele começa a vibrar e é algo extremamente emocionante. Então, quando você for ver um jogo de crianças, você também olha para os pais, porque isso é extremamente motivador. E eu gostaria de te perguntar, como que você está se sentindo hoje, diante dessa pandemia, diante de todas as circunstâncias, diante desse caos que estamos vivendo? Você se sente mais motivado ou você se sente desmotivado? Você está perseverando em meio às dificuldades ou você está com vontade de desistir? Como que você está se sentindo hoje? Infelizmente, eu e você vivemos em uma sociedade que ela é extremamente crítica e desmotivadora. Uma sociedade que ela prefere degrinir o próximo para que ela possa se desenvolver e crescer em cima dele. Quantas vezes no mercado de trabalho ou em tudo aquilo que a gente fez durante a nossa vida, que a gente vê pessoas tentando nos desmotivar para que possa passar à frente de nós. Porque a gente vive nessa sociedade que ela é extremamente individualista. E isso acaba afetando os nossos corações. Aí vem uma pandemia dessa, o quanto que nós nos sentimos motivados a ligar a televisão. A gente só vê briga, a gente só vê discussões, a gente só vê notícias que acabam afetando a nossa vida. Muitos de nós, e fazendo isso de maneira correta, têm optado por não ligar a televisão, para que a gente não perca a motivação, para que a gente não se sinta desencorajado. Eu e você precisamos perseverar, porque infelizmente nós vivemos nessa sociedade, uma sociedade que é crítica, que te desmotiva todos os dias. E isso, por causa disso, a gente vê que existe uma crescente de 2015 até os dias de hoje, de uma profissão muito comum e hoje muito criticada, que é o coaching. E muitas empresas contratam coaching para quê? Para motivar os seus funcionários para que eles tenham um melhor desempenho. Mas você fica se perguntando, por que está crescendo cada dia mais a quantidade de coaching? Por que pessoas têm optado por essa profissão? Porque a demanda é grande. Porque muitas pessoas estão se sentindo desmotivadas e elas desejam ser encorajadas
para que elas possam desempenhar um papel melhor dentro da profissão, para que elas consigam se desenvolver e crescer. Porque, infelizmente, ficar ouvindo críticas e críticas e críticas é muito pesado para o nosso coração. Imagina, você chega em casa, as pessoas ficam te criticando. Você chega no trabalho, as pessoas ficam te criticando. Na sociedade, as pessoas estão te criticando. Isso acaba afetando a vida do profissional. E é muito comum que eles busquem o mercado e busquem esse desenvolvimento. Mas, infelizmente, esse mercado de coaching hoje no Brasil, ele não está crescendo de uma maneira legal. Infelizmente, muitos profissionais fracos têm manchado o nome. E isso é muito comum nos Estados Unidos. O coaching é muito bem visto para que eles possam se desenvolver, crescer, para que eles possam se entender e se desenvolver no mercado de trabalho. Possam se desenvolver nas suas casas, nas suas habilidades. E isso não é errado. Eu buscar ser um profissional melhor, eu buscar ser uma pessoa melhor. Só que, infelizmente, isso acabou entrando para o mercado gospel, começou a entrar para a igreja, e hoje nós temos uma teologia chamada teologia do coaching, que ela faz de tudo para te motivar. Ela faz de tudo para buscar o potencial que há dentro de você. Porque você é filho do rei, você tem um grande potencial dentro do seu coração e você só precisa descobrir esse potencial. Então o pecado, que é a única barreira que você tem que vencer ele, para que você possa prosperar, para que você possa se desenvolver e para que você possa crescer. E para que você não seja mais um Zé Ninguém no seu trabalho, mas para que você seja o seu chefe, para que você possa crescer, para que você seja chefe de todos e possa ser o melhor funcionário da empresa. E é isso que, infelizmente, muitas igrejas estão pregando, que é uma teologia incorreta. Eles pegaram algo que está nas Escrituras, encorajamento. A Bíblia fala sobre encorajamento. E Deus nos encoraja. E eles fizeram o quê? Uma leitura sobre as Escrituras como um todo, a partir unicamente desse viés de encorajamento para que você possa se desenvolver e ser o melhor profissional, para que você possa crescer, para que você seja alguém bem visto pela sociedade, e aí sim você estará cumprindo com a sua missão. Então, é interessante como as pessoas pegam algo bom, que é o encorajamento, que é algo que Deus realiza, e se torna algo para nada mais, nada menos, massagear o nosso ego. E, infelizmente, o ego do ser humano é desse tamanho. E quanto mais você alimenta ele, mais ele infla. Parece aqueles brinquedos infláveis de festas de criança, que as crianças ficam, quanto mais você inflar ele, mais você vai se sentir. Só que isso, infelizmente, é prejudicial às nossas vidas. Então, como que a gente pode ter um encorajamento sem inflamar o nosso ego? E o que acontece também quando o nosso ego é inflado? E C.S. Lewis, ele fala que o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa. Então, quando nós inflamos o nosso ego, quando a teologia do coach vem falar que você tem potencial, que você é bom, que você só precisa superar algumas barreiras para você encontrar isso, nada mais, nada menos, ele está enchendo o seu coração de orgulho. E está criando um ídolo dentro de você. E criando esse ídolo que vai cada dia aumentar e aumentar e aumentar. E por que o orgulho não satisfaz em ter apenas uma coisa? Então, voltando ao texto de Lewis, ele fala assim, o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham em ser ricas, espertas, bonitas, mas isso não é verdade. Elas se orgulham de ser mais ricas, mais espertas e mais bonitas do que os outros. Se todos fossem igualmente ricos, ou inteligentes, ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Essa é a grande questão. O orgulho faz com que a gente deseje ser melhor que os outros e não desenvolver o nosso papel de melhor maneira para que a gente possa beneficiar o outro. Então, o encorajamento bíblico, ele não é um encorajamento que faz com que a gente seja melhor que os outros, porque a gente quer se sentir melhor, a gente quer se sentir bem, a gente quer se sentir, nossa, como eu estou me sentindo bem, nossa, como eu tive um dia. Não, ele quer fazer com que você se desenvolva, seja encorajado por Deus para que você possa cumprir a sua missão,
para que você possa beneficiar as outras pessoas, para que você diminua, Cristo cresça e para que pessoas sejam beneficiadas. E por isso que Deus nos encoraja, por isso que Deus nos motiva, porque Deus quer usar as nossas vidas para que as pessoas sejam beneficiadas, para que pessoas possam conhecê-la, para que pessoas possam crescer. E por isso, a teologia do coach ela é algo que vem de dentro para fora. Fala, você tem um potencial dentro de você, e esse potencial de você vai fazer você crescer, vai fazer você ser melhor. Só que a teologia reformada, a teologia bíblica, a teologia de um Deus que se entregou pelas nossas vidas é uma teologia de fora para dentro, porque a motivação nossa é o nosso Deus que ama, que enche os nossos corações, transforma as nossas vidas e nos impulsiona para que eu e você possamos exercer o nosso papel de cada vez melhor, para que sim, sejamos melhores profissionais, para que sim, possamos beneficiar melhor as pessoas que estão à nossa volta. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a leitura quando nós olhamos a Bíblia como um todo, e quando nós olhamos isso de uma maneira, quando nós olhamos só parte dela, aí que surgem as heresias, e Augusto Nicodemos nos fala algo muito precioso, sobre essa questão das teologias e dessas heresias, a teologia do coach, teologia da prosperidade, tudo isso que acaba manchando aquilo que é bom nas Escrituras. A beleza do Evangelho é a proporção das partes, que é a beleza de Deus, que está no equilíbrio das suas virtudes. Ele é amor, mas também é justiça. Ele é santo, mas também é misericordioso. Quando você pega um atributo de Deus, Deus é amor, e ignora o resto, o que você tem no final não é o Deus da Bíblia. Mesma coisa se pegar a justiça de Deus e abstrair dos equilíbrios das outras virtudes. O total seria um Deus vingativo e irado, que também não é o Deus da Bíblia. Isso também acontece com a teologia. Elas pegam um aspecto, o isolam e o resultado é uma doutrina que não corresponde às Escrituras. Isso se dá com a teologia da prosperidade, se dá com a teologia do coaching, e isso é feito unicamente para inflar o nosso ego. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou de maneira perfeita, mas infelizmente o pecado manchou o nosso coração e manchou todas as partes da nossa vida. E por causa disso, eu e você, muitas vezes, temos uma tendência a fazer mais coisas erradas do que coisas boas. Mas Deus deseja resgatar isso. E eu gostaria de ler uma história que mostra como que Deus encoraja os nossos corações, como que Deus encoraja as nossas vidas e como que Ele faz para que eu e você possamos desenvolver o nosso papel aqui, para que Ele possa cumprir com a sua missão. Então, quando eu e você escolhemos estar na vontade de Deus, realizar o seu trabalho, o seu projeto, nós somos encorajados por Ele. E a palavra de Deus em Êxodo 3 fala assim: certo dia Moisés estava cuidando do seu rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto tivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem que eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-lo do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sim,
o clamor do povo de Israel chegou até mim. E eu tenho visto como os egípcios os trataram cruelmente. Agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este sinal de que sou aquele que o envia. Depois que você tira o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a eles, perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Também Deus instruiu Moisés: diga ao povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá, reúne os líderes de Israel, diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, lhe apareceu e disse: tenho observado atentamente e vejo como os egípcios têm tratado. Prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, os hetitas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, vocês e eles apresentarão ao rei do Egito e lhes dirão: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não nos deixará ir, a não ser uma mão poderosa o force. Por isso, levantarei a mão e deixarei ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das suas mulheres que as visitam artigo de ouro e prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e filhas. Desse modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Esse é um momento da história muito importante para Israel. Como nós vimos, Deus chamou Abraão, Isaque e Jacó. Deus chama Abraão, fala que através de Abraão ele formaria um povo e esse povo alcançaria todos os outros povos da terra. É o chamado de Deus para que ele pudesse resgatar todo o seu povo e que pudesse abençoar todas as nações. Aí a gente tem Abraão, Isaque e Jacó. Jacó tem os 12 filhos, os 12 filhos se tornam as 12 tribos de Israel. E aí José vai para o Egito, e aí todos os filhos vão para o Egito, eles crescem, se multiplicam, se tornam fortes, se fortalecem, e aí José se torna governador do Egito, e aí o que acontece? Passa um tempo, o faraó não conhecia mais quem era José, e aí o que acontece? Eles começam a oprimir os israelitas, os hebreus, na terra do Egito, e aí o que acontece? Eles passam 400 anos de escravidão, e um dia Deus faz com que Moisés nasça. E aí Moisés nasce em toda aquela circunstância, e aí Moisés, no final das contas, acaba indo morando dentro do palácio do faraó. Um dia Moisés toma consciência de quem ele era, que ele era do povo hebreu, ele se levanta e quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele toma as brigas e acaba ferindo o egípcio, o mata e acaba fugindo para o deserto. E aí ele casa, e aí chega esse momento pelo qual Deus o chama. E quando Deus o chama, e quando Deus aparece para Moisés, ele faz algo muito especial. Deus se revela ao seu povo. E esse é o primeiro encorajamento que nós temos das escrituras bíblicas, da Bíblia. Que Deus aparece para o seu povo, Deus se revela para o seu povo, da mesma maneira que ele se revelou a Abraão, Isaque e Jacó, Deus aparece a Moisés. E Deus aparece a Moisés porque Moisés tinha um potencial? Não, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E Deus o chama pelo nome. Então,
Além de Deus ter um pacto com o seu povo, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um Deus que se revela ao seu povo, Deus o chama pelo nome, chama Moisés. Deus conhece a mim, a você, pelo nome. Ele sabe quem nós somos desde o ventre da nossa mãe. Ele conhece cada fio do nosso cabelo, cada parte da nossa vida. E Ele se revela a nós porque Ele deseja se relacionar com as nossas vidas. E qual que é a reação de Moisés? Moisés se amedronta. E é interessante porque Moisés, ele tinha se levantado contra o egípcio e o mata. E aí ele deve ficar pensando, será que Deus veio para me condenar? Será que Deus está se revelando a mim porque eu fiz algo errado? Será que Deus vai vir aqui para me julgar? Eu não posso olhar a face de Deus, porque se eu olhar a face de Deus eu serei fulminado. Então esse é o medo do coração do ser humano, o medo da incapacidade, algo que eu e você não conseguimos fazer, algo que eu e você não conseguimos desenvolver. Nós não temos muitas vezes capacidade, não conseguimos se desenvolver e crescer, mas Deus mesmo assim se revela às nossas vidas e busca se relacionar, não pela nossa capacidade, porque nós não temos capacidade, mas porque Ele deseja desenvolver as nossas vidas e porque Ele deseja fazer com que eu e você possamos crescer, para que eu e você possamos aprender cada dia mais com Ele. Esse é o Deus, como os pais que estão fora motivando seus filhos, que por mais que eles sejam incapazes, por mais que eles sejam medrosos, por mais que eles sejam muitas vezes infelizes, eles estão lá motivando, porque o pai deseja desenvolver aquele filho. E quando o Moisés é acolhido por Deus, Deus sabia das suas incapacidades, Deus sabia dos seus medos, Deus sabe do meu e do medo do seu coração. Deus sabe o quanto nós estamos nos sentindo desmotivados com todas essas situações. Mas Deus é um Deus que cria uma identidade com as nossas vidas. Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas Deus, por causa da morte de Jesus na cruz, por aquilo que Ele realizou pelas nossas vidas, para que eu e você pudéssemos ser resgatados, para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos sair de uma condição de condenados para uma condição de salvos, Ele cria uma identidade nas nossas vidas. E qual que é a identidade? Eu e você somos filhos de Deus. E da mesma maneira que Deus fala para Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus de seus pais. Deus fala para mim e para você, eu sou o seu pai. Eu enviei o meu filho para morrer pela sua vida. Eu amo você e farei de tudo para que você cresça. Farei de tudo para que você se desenvolva. Farei de tudo para que você se torne cada dia mais parecido com meu filho, porque eu te amo. E essa é a identidade que Deus cria nos nossos corações. E é isso que encoraja as nossas vidas. Não é o potencial que nós temos dentro de nós, mas aquilo que Jesus Cristo realizou na cruz, que nos torna cada dia mais especiais, porque Deus olha para mim, Deus olha para você e fala, eu te amo, meu filho, eu te amo a tal ponto de me entregar na cruz pela sua vida. E isso que faz com que eu e você levantamos todos os dias da cama, tendo certeza da vida. E é isso que Deus faz com Moisés, Deus se revela a ele, Deus aparece a ele, Deus fala quem ele é, e Deus fala a sua própria identidade. E nós temos essa identidade. Eu e você somos filhos de Deus, resgatados por Cristo Jesus. E esse evangelho, que as boas novas de Cristo, chegou às nossas vidas para nos salvar, para nos perdoar e para nos transformar. E isso que enche os nossos corações sem inflar o nosso ego, para que eu e você possamos caminhar em humildade, para que eu e você possamos esquecer de nós, nem vivermos tristes, desmotivados, mas nem vivermos achando que nós somos melhores do que os outros, mas entendendo o nosso papel aqui na Terra, como escreve Tim Keller no livro Ego Transformado. Nós anulamos o nosso ego para que Cristo cresça nas nossas vidas, para que aquilo que Deus nos criou, porque nós somos imagem e semelhança dele, que existe algo dentro de nós, possa ser desenvolvido. Porque sim, Ele vai anulando o pecado que há dentro de nós e vai fazendo com que eu e você nos torne cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. E essa
é a identidade de Deus a nós, essa é a revelação de Deus. Esse é o Deus que fala, eu sou o que sou, mas eu sou o Deus que morreu na cruz e que deseja nos salvar e que deseja transformar as nossas vidas. Então, se você não crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, se você não se arrependeu dos seus pecados, se arrependa, porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós entendemos que somente por Deus nós podemos ser salvos, e quando esse pecado é perdoado por Cristo, nós somos salvos. E o Espírito Santo começa a nos transformar. E é isso que ele realiza a nós. Só que Deus, quando aparece a Moisés, ele dá a causa da aparição. E qual que é essa causa da aparição? Ele vê o sofrimento do povo. Ele vê que o povo dele estava sofrendo. Ele vê que o povo dele estava passando malefícios na mão dos egípcios, que a escravidão era algo que estava os torturando. Isso feria o coração de Deus. Deus não deseja ver os seus filhos sofrendo injustiça, porque o coração de Deus é um coração misericordioso. Quantas vezes Jesus caminhava no meio das pessoas, os salvava, os transformava, e mesmo quando eles erravam, Jesus fala, vá e não peque mais. Jesus motivava aqueles que estavam ao seu redor, porque o olhar de Deus é um olhar que olha a misericórdia, é um olhar misericordioso, é um olhar que não deseja ver aqueles que estão à nossa volta sofrendo. Então ele olha a vida de Moisés como um futuro líder, e olha a vida do povo, e fala, Moisés, eu vou trabalhar na sua vida para que você possa ser aquele que vai me ajudar e que vai trabalhar para mim, para que o meu povo seja liberto. E é isso que Deus olha para as nossas vidas, Deus nos resgata para. Por isso que a santidade não é uma santidade inútil. Eu e você não buscamos nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo, com o poder do Espírito Santo que há dentro dos nossos corações, em vão, mas para que a gente possa servir a Deus naquilo que Ele deseja. E é isso que Deus nos encoraja. E por isso que eu e você, todos os dias na manhã, somos encorajados a levantar. Em meio a esse caos, em meio a essa questão que estamos vivendo, Deus nos levanta para falar, filho, você tem uma missão. Pessoas precisam me conhecer. Pessoas precisam receber minha misericórdia. Pessoas precisam ser abraçadas por ti. Você tem uma nova chance para viver. Você tem uma nova chance para desenvolver. Você tem uma família para cuidar. Você tem um trabalho para desempenhar da melhor maneira possível para que pessoas sejam beneficiadas. Você tem um bairro para cuidar, para que eles possam ver a minha graça, para que eles possam ver a minha misericórdia. Então Deus, quando olha para mim e para a sua vida, Ele está nos chamando para uma missão. E é isso que Ele faz com Moisés. Qual que é a causa da aparição? O sofrimento do povo. Qual é a consequência disso? Ele deseja libertá-los para levá-los para a terra prometida, para que eles possam viver de maneira plena. Então, Deus quer tirar eles dessa condição de escravidão e os colocá-lo numa condição de fartura, de desenvolvimento e de crescimento. Era isso que a terra prometida colocava. E essa mesma prosperidade que a terra prometida tem, é a prosperidade que Deus traz às nossas vidas, mas não em bens materiais, mas o poder que o Espírito Santo tem nos nossos corações, de transformar as nossas vidas, de nos dar paz, de nos trazer amor, de nos sustentar em meio às circunstâncias. É isso que Deus deseja nos levar, é essa prosperidade que Deus deseja que a gente realize. E a verdadeira prosperidade, como o Ed René muitas vezes falou, é a generosidade. Quanto mais somos generosos, quanto mais abençoamos pessoas, parece que nós nos sentimos mais abençoados. Porque a palavra de Deus fala que melhor é dar do que receber. Então Deus nos levanta em meio ao caos, nos resgata da escravidão do pecado, para que eu e você possamos ser libertos para abençoar pessoas, para que eu e você possamos crescer e se desenvolver. Por isso que nós temos que ser profissionais melhor. Deus quer te encorajar no seu trabalho. Deus quer te encorajar no meio da sua família. Deus quer te encorajar em meus projetos. O que você tem sonhado? Coloque na mão de Deus e pergunte a Deus, Deus, o que o Senhor deseja que eu realize através desse projeto? O que nós podemos fazer juntos?
O que eu posso fazer para que pessoas sejam beneficiadas? Como que eu posso usar esse projeto para que eu possa se tornar uma pessoa mais generosa? Para que eu possa abençoar mais aqueles que estão à nossa volta? E é isso que Deus deseja realizar, é isso que Deus deseja fazer através da sua vida, e por isso que Deus se revela, por isso que Deus traz uma nova identidade para a sua vida, e por isso que Deus te motiva, e por isso que Deus te encoraja, e por isso que eu estou te encorajando hoje, através da palavra de Deus, para que você possa levantar a cabeça, olhar lá na frente e falar o que Deus deseja fazer na minha vida. Essa pandemia não vai parar a minha nem a sua vida, não vão parar os projetos que Deus tem. Ele quer usar a nossa vida para que a gente possa crescer, se desenvolver, porque nós estamos debaixo da sua missão. Deus quer restaurar todos os danos que o pecado causou à humanidade, e Ele quer usar a minha e a sua vida para que cada dia mais pessoas possam conhecer como Cristo como Senhor e Salvador, para que cada dia mais a cidade se torne um lugar mais parecido com o céu, para que cada vez mais a cidade possa manifestar a graça e a misericórdia de Deus, para que cada vez mais eu e você possamos usar os nossos dons, talentos, para beneficiar aqueles que estão ao nosso redor. Deus te deu muitos talentos, Deus te deu muitos dons, Deus te deu coisas para que você possa desenvolver o seu ministério. E isso não é o potencial que há dentro de nós, mas é graça e misericórdia. E quando Deus aparece para Moisés e fala tudo para isso para ele, o que Moisés faz? Moisés nega e se amedronta. Porque o nosso coração é um coração que se amedronta, que tem medo. E aí o que Deus faz? Deus continua incentivando. E por que a missão de Moisés vai dar certo? Por causa do potencial dele? Não, a gente vê que Moisés fala depois que eu não sei falar, eu tenho medo de Faraó, eu sei o caos que é lá, eu sei como que é Faraó, eu sei o que ele vai fazer comigo quando eu voltar lá. Eu não sou mais o irmão de Faraó, eu não sou mais aquele que está dentro do palácio, eu sou um inimigo porque eu matei um egípcio. Esse era o coração de medo de Moisés. E é o mesmo medo que eu e você temos quando pensamos, não, eu não vou sair de casa, porque quantas pessoas podem me fazer mal, eu posso contrair esse vírus, eu posso morrer. E medo atrás de medo dentro do nosso coração, e o medo está crescendo cada vez mais. Como que eu vou me sustentar? Como que eu vou me desenvolver? Como que eu vou crescer? Como que eu vou realizar os projetos? E você esquece. E Moisés esqueceu. E Moisés começa a questionar a Deus. Só que Deus fala o quê? Eu estarei com você. O que você falou, Deus? Eu estarei com você. Essa é a garantia que a missão vai dar certo. É isso que Deus está falando para Moisés. Moisés, não tenha medo. Eu sei que você conhece a realidade do Egito. Eu sei que você conhece todas as maldades que eles estão fazendo. Eu sei que você tem medo, Moisés. Mas eu quero te encorajar. E qual que é o meu encorajamento? Eu estarei com você. E esse que é o encorajamento que Deus traz para mim e para a sua vida. Eu estarei com vocês até os últimos dias. É o que Jesus fala para nós. Se Deus foi capaz de morrer numa cruz para perdoar o meu e o seu pecado, o Deus criador de todas as coisas, todo-poderoso, que fez os céus e a terra e fez tudo aquilo que está na sua volta, o que Ele não vai fazer para proteger a minha e sua vida, para cuidar de mim e de você? O que Ele deseja é restaurar todos os danos que o pecado causou à humanidade. E para isso Ele entrou na história, morreu na cruz. E um dia nós viveremos num lugar onde não haverá choro nem ranger de dente. E sim, desfrutaremos da verdadeira prosperidade de Deus. Um lugar onde não haverá mais medo, não haverá choro, não haverá ranger de dente. Um lugar onde muitas pessoas que estão morrendo pelo coronavírus já estão indo. Mas, enquanto nós estivermos aqui, Ele vai usar a minha e a sua vida para essa missão. E se Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas, se Ele está no controle de tudo, é um Deus onipotente, onisciente e um Deus onipresente, ou seja, um Deus que é todo poderoso para realizar todas as coisas, um Deus que é presente, está à nossa volta, é um Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas, Ele fará de tudo para que eu e você possamos cumprir a nossa missão. Então pegue aquilo que você tem nas suas mãos, coloque nas mãos dEle e fale, Deus, o que a gente pode fazer para que o seu nome se torne conhecido, para que a gente possa cumprir com a sua missão, como que eu posso amar mais a minha família, como eu posso me dedicar mais às pessoas que estão à minha volta, e isso Deus vai
te colocar, então não deixe o medo tomar o seu coração. E por isso que Moisés recebe esse encorajamento, eu estarei com você. E Deus fala para mim e para você, eu estarei com vocês. E Moisés continua negando. E o que eles vão questionar? Eu vou falar para eles, eu vou falar quem... E Deus fala, eu sou o que sou. Eu não sou aquilo que você pode definir com facilidade. Porque se você pudesse definir, eu não seria o próprio Deus. Eu sou aquele que está acima dos céus e da terra e que faz todas as coisas prosperarem, faz todas as coisas crescerem, porque eu sou o seu Deus. E Deus revela isso a Moisés. E depois Deus mostra todo o plano para Moisés. Eu vou tirar vocês daqui do Egito, vou levar vocês para o deserto e depois eu vou colocar vocês na terra prometida, uma terra que é manna, leite e mel. E é isso que as escrituras fazem com nós. Deus nos mostra qual é o caminho, Deus nos mostra aquilo que Ele está realizando. E Deus fala, esteja comigo, vá e não tenha medo. E aí no capítulo 4, Moisés continua negando. E aí ele fala, eu não sei falar, eu não sei me gesticular. E aí Deus continua motivando Moisés. E fala, tá bom, faz assim, ó, ele mostra a vara, transforma em cobra e volta. Depois ele faz o milagre da mão de lepra para dar confiança para Moisés. Depois ele fala, qualquer coisa, a água do Nilo se torna em sangue e volta. Esses atos poderosos de Deus que vão te dar mais garantia ainda. Então vai, Moisés, eu estou com você. Eu vou mostrar os meus atos e vou te desenvolver. E ele fala, não, mas eu não sei falar. E ele fala, tá bom, Arão sabe falar. Aí Deus se ira um pouquinho e fala, então Arão vai com você. Então leia o capítulo 3, o capítulo 4 de Êxodo, você vai ver toda essa história e como que Deus motiva, encoraja Moisés. Porque Moisés não se trata do potencial que ele tem dentro do coração dele, mas se trata do que Deus quer realizar através da vida de Moisés. E quando nós olhamos Moisés medroso e depois Moisés no final da sua carreira e de tudo aquilo que ele desenvolveu, nós vemos pessoas extremamente diferentes, mas que foram pessoas que foram transformadas por Deus, que a graça e a misericórdia de Deus usou a vida de Moisés. E quantos ensinamentos Moisés teve durante esses 40 anos que ele teve no deserto, dos 80 aos 120 anos. Quantas coisas Deus realizou através da vida de Moisés. Nunca é tarde para começar, nunca é tarde para se desenvolver. Deus chamou a vida de Moisés com 80 anos e ele desempenhou um papel importantíssimo dentro da história e realizou um papel muito importante. E a gente vê Moisés antes do encorajamento de Deus e Moisés depois. Porque Moisés cumpriu com o plano de Deus. E não era pelo potencial que Moisés tinha, mas pelo amor que Deus tinha ao seu povo. Pelo amor que Deus tinha a Moisés. É aquele pai que está lá fora vibrando pelo seu filho, falando vai, encorajando. E aquele filho se sente amado a tal ponto de desenvolver o seu ministério, de desenvolver a sua vida e desenvolver a sua carreira. E por isso que Deus fala, eu te amo, meu filho. Nada pode me separar do teu amor. Eu te encorajo para que você possa encorajar aqueles que estão à sua volta. Esse é o nosso chamado. Deus nos ama para que nós possamos amar aqueles que estão à nossa volta. Para que eu e você também sejamos aqueles pais lá fora falando, vai meu filho, se desenvolve, cresce, impulsione eles, que saiam mais palavras que abençoam as pessoas do que amaldiçoam elas. Como que você tem motivado as pessoas que estão à sua volta? O que você tem realizado por elas? Você tem feito com que ela mais desanime ou você tem animado mais as pessoas que estão à sua volta? Você tem encorajado elas ou você tem desencorajado elas? Como que você tem vivido? O que tem saído da sua boca? Palavras que abençoam ou palavras que amaldiçoam? Nós precisamos encorajar aqueles que estão à nossa volta, para que eles possam conhecer também o amor de Deus, para que eles possam desenvolver e para que juntos como igreja nós possamos cumprir com o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que nós somos também chamados a encorajar. Encorajem uns aos outros. Se tiver alguém triste, encorajem eles, para que nós possamos crescer juntos, para que nós possamos desenvolver, para que Cristo seja o centro das nossas vidas, para que eu e você possamos ter os atos de Cristo ao nosso redor, para que nós possamos abraçar aqueles que estão à nossa volta, para que a gente possa esquecer do nosso ego, para que pessoas sejam beneficiadas, que a minha e a sua alegria
sejam ver sorrisos às nossas voltas, vejam ver pessoas se sentindo amadas, pessoas se sentindo abraçadas, pessoas se sentindo valorizadas. Esse é o nosso chamado, foi para isso que nós fomos chamados, para abençoar aqueles que estão à nossa volta. E quando as pessoas perguntarem, por que esse cara me ama tanto? Eu falo, porque Cristo nos ama e que Cristo quer resgatar a sua vida. E por isso que nós usamos de todos os nossos talentos, de tudo aquilo que Deus nos deu, para praticar a verdadeira prosperidade, que é a generosidade. Eu e você iremos perseverar nesse caminho. Então, diante de todas essas circunstâncias que estejam ao nosso redor, sinta-se encorajado por Deus, porque Deus te ama, Deus conhece o seu coração e, como a palavra fala, Ele estará com você até o último dia. Ele estará com você até o último dia e nada poderá te separar do amor de Deus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque é a palavra que é viva, ela é perfeita, ela é eficaz, ela transforma as nossas vidas e ela nos encoraja, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encorajou e o Senhor desenvolveu as nossas vidas. Abençoa todos aqueles que estão à nossa volta, para que eles se sintam encorajados, para que eles se sintam abençoados e para que eles possam ouvir a Tua voz, Deus, para que eles se sintam amados, Deus. Obrigado, Pai, porque queremos uma semana diferente, Pai. Queremos uma semana que vamos acordar mais cedo, mais motivados e mais encorajados, porque sabemos que o Senhor está com a gente. Dê esse ânimo, dê essa vida a nós, Pai. Obrigado, Deus, e que isso seja realizado na vida de cada um que está nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida. Você pode dar os seus dízimos e ofertas na conta da nossa igreja, para que nós continuemos a abençoar pessoas, a desenvolver projetos e para que a gente possa cumprir com a nossa missão. É por isso que nós temos cada dia mais recebido ofertas, alimentos e coisas que estão à nossa volta. Dê o seu dízimo também, porque isso faz com que o nosso trabalho cresça, se desenvolva e que mais pessoas sejam abençoadas. E também, toda quarta nós temos um encontro online para debater a palavra do domingo, para debater algum livro. Então, se você está precisando de encorajamento, fique com a gente também na quarta-feira. Vai ser um prazer ter você participando com a gente. Amém? E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Criador de todas as coisas, o poder e o consolo do Espírito Santo, sejam com vocês, povo de Deus, aqui para todos sempre. Amém. Deus abençoe.